Olá, tudo bem? Estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, dando uma sequência a uma série de leituras diárias. Muito bem. É a leitura diária desta segunda lição do segundo trimestre de 2021. Está baseada no livro que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que diz: a igreja é um só corpo, né? Muito bem. Então não existe divisão, né? Aí, quando falamos de igreja, o que significa o termo igreja? Quer dizer, vem do termo eclésia, né? É reunião, assembleia. E não existe uma reunião de uma só pessoa. Para haver uma reunião tem que ter mais de uma pessoa. Muito bem. Então, o termo igreja, reunião, assembleia, né? Eclésia. Muito bem. E a Igreja de Cristo, ela foi fundada quando? Porque a Igreja de Cristo não tem 100 anos, não tem 200 anos, não tem 300 anos. A Igreja de Cristo tem mais de 2000 anos, né? Foi fundada por ele, né? Há muito tempo atrás. Ele que fincou a raiz da Igreja com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Muito bem. Veja o que Jesus disse a Pedro no capítulo 16, verso 18 do livro de Mateus. Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja é dele. Quem fundou foi ele. Quando falamos de igreja, não estamos falando de placa denominacional, né? Existe a Assembleia de Deus, né? A Igreja Batista e também a Presbiteriana e outros, né? Muito bem. Mas não está se tratando aqui de placa de denominação. Olha o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Capítulo 3 também está escrito: e ao anjo da igreja que está em Sardes. Em Sardes, veja. A carta está sendo endereçada ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor, né? E é endereçado ao anjo ou ao pastor da igreja que está em algum local. Observe que está no singular. Jesus disse: a minha igreja. Então a igreja de Cristo está espalhada em todo o mundo, de toda raça, tribo, línguas e nações, né? A igreja de Cristo não é um só corpo, agora com vários membros. E os membros podem estar em outras denominações, não é verdade? Em outras linhas de interpretação teológica, porque nós sabemos que ninguém é corpo de Cristo independente, né? Então, para ser corpo de Cristo, para ser igreja, tem que estar inserido no contexto bíblico. Muito bem. Falando de igreja, observe que houve alguns problemas lá em Corinto, né? Uma igreja cheia de dons, mas cheia de problemas também. Você vai ver. 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo número 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Havia uma briga interna entre eles, porque eles levantavam a bandeira de um só homem, né? Grandes ensinadores. Muito bem. Um dizia: eu sou de Paulo, sou de Apolo, e outro dizia: eu sou de Cristo. E este que dizia: eu sou de Cristo não obedecia a nenhum deles, né? Dá a entender que era o pior. Muito bem. Quando se fala de corpo de Cristo, que a igreja é um só corpo, você vê que existem
várias situações que podem acontecer com o corpo, né? Quando falamos de corpo, da igreja como um só corpo, eu falo de unidade, né? Todos os órgãos do corpo sentem quando um dos membros sofre. E onde é que está escrito na Bíblia que a igreja é o corpo de Cristo? No livro que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, versículo 16. E Capítulo pela cruz 2. reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Então, seja grego, judeu, qualquer outra nacionalidade, todos estão inseridos no corpo, que é a igreja. E quem é a cabeça do corpo? Primeiro, está escrito lá no Colossenses, capítulo 1, e o versículo 18, que diz o seguinte: e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a primazia. Cristo é a cabeça do corpo e a igreja somos nós. Muito bem. Então não tem outro caminho a não ser reconhecer o que a Bíblia diz. Nós somos membros uns dos outros e a igreja é um só corpo. Então não há motivo para dissensões, discussões, dizer a minha é melhor, a tua é melhor. Não. Porque a igreja é uma só. A igreja é a igreja que Jesus fundou. Não é verdade? E observe o que diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então observe que, seja de qual língua for, qual placa denominacional for, no dia do arrebatamento, ao soar da trombeta, vão se juntar para estar com Cristo, a sua igreja, que é um só corpo. Amém? Estamos entendidos? Então que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. E não se esqueçam, né, que o mesmo Senhor, o dono da igreja, vai vir nos buscar. Amém.